passagem de Jesus com o jovem rico ela é muito famosa, muitos comentam sobre, mas poucos entendem um aspecto muito importante sobre essa passagem, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Matheus Silva, e nesse canal eu falo sobre Deus, falo sobre inovação, e hoje eu quero falar justamente sobre a passagem do jovem rico, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. E a palavra ela vai dizer o seguinte: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Isso é muito interessante nessa passagem, um aspecto muito importante, de que Jesus, de certa maneira, não queria que o jovem rico, de fato, vendesse tudo e largasse tudo, dasse aos pobres e depois seguisse ele. Mas, na verdade, Jesus ele queria entender, de fato, o coração daquele jovem. Qual que, de fato, era a intenção daquele jovem ao seguir Jesus. Jesus, ele questiona para entender de fato o fundo do coração dele, o que, que ele queria. E às vezes Jesus ele tem esse mesmo tratamento com nós, de fazermos perguntas ou questionamentos para nós, para entender de fato o que, que tem dentro do nosso coração, qual é a intenção do nosso coração em pedir certas coisas em oração, entender dentro do nosso coração de fato o que, que nós queremos. E aquele jovem ele queria seguir Jesus, mas dentro do coração dele não era de fato aquilo que ardia no coração dele. Ele não queria de fato seguir Jesus. A intenção do coração dele, aquilo que dominava o coração dele, aquilo que de fato movia aquele homem, não era seguir Jesus, mas era a continuar com o acúmulo de riqueza. Era ainda ter posses, era ainda ter bens. Mas a palavra diz que nós precisamos negar a nós mesmos quando nós seguimos a Jesus. E quando falamos de negar a nós mesmos, nós não estamos falando de largar o nosso emprego, de largar, de vender a nossa casa, de vender tudo, dar para os pobres. Não, é negar tudo que de fato não pertence ao Senhor que está dentro dos nossos corações. Os nossos desejos da nossa carne, os desejos que nós temos, porque a partir do momento em que nós nos apegamos a Cristo e de fato negamos a nós mesmos e vivemos a Jesus, que nós vamos após Ele na nossa frente nos guiando, nós deixamos tudo que era do nosso desejo como um ser humano, para poder de fato seguir a Jesus. E aqui esse jovem ele não estava disposto a negar quem ele era. Esse jovem não estava disposto a negar os bens dele. Ele não estava disposto a de fato a seguir a Jesus. E Jesus fez essa pergunta justamente para entender o coração dele. E entendendo o coração dele, dava para percebemos que ele não estava conectado com Cristo. Ele não iria largar as coisas para seguir Jesus. E muitas vezes nós somos assim, como o jovem rico. Que Deus fala para que nós larguemos algumas coisas, largássemos algumas coisas e nós não largamos. Por quê? Porque o nosso coração ainda está dominado por aquele desejo. O nosso coração ainda se inclina àquilo. E o nosso coração cria um ídolo em cima daquilo, daquele nosso desejo e que nós não largamos. Nós ficamos, e quando Deus pede para largarmos isso, como ele falou para o jovem rico, largue isso, dê esses tesouros aos pobres e siga-me. E às vezes Deus fala isso em relação a outros pecados que nós temos dentro do nosso coração e nós não largamos. Seja o pecado da gula, que Deus fala, para de comer tanto, ou pornografia, ou qualquer outro tipo de pecado que está dentro do nosso coração e que nós precisamos largar para seguir a Cristo. E nós não largamos. E aqui Jesus, ele então
tem esse detalhe dessa passagem. Jesus faz essa pergunta, ou manda ele fazer isso para entender o coração dele. E hoje o Senhor ele nos faz refletir através desse vídeo justamente isso. O que tem dentro do nosso coração em que nós não largamos ainda? O que tem dentro do nosso coração que domina o nosso ser e que Jesus está falando para nós largarmos, para que nós podemos nos libertar disso, nos curar disso, para de fato seguir a Ele e nos entregarmos de fato a Ele e querer viver conforme a vontade dEle. Porque se nós formos viver a vontade dEle com esses desejos em nosso coração, haverá um dia que isso será um conflito entre a nossa fé e esse o nosso desejo. E assim seria para aquele jovem rico. Haveria um dia que Jesus ele poderia falar, sim, pode me seguir, independente dos seus bens, mesmo que você seja rico ou não. E aí, durante a passagem, a vida dele com Jesus, ele iria ver que essas posses talvez poderia prejudicar ele, porque o coração dele ia desejar ainda mais por aquilo. E isso nós podemos dizer até como foi com Judas, que Judas tinha esse desejo pelo dinheiro e é por isso que vendeu Jesus por 30 moedas. Então, Judas teve esse conflito internamente dentro dele em relação a dinheiro. Então, esse jovem rico também poderia sofrer a mesma consequência ou sofrer algo parecido. E é por isso que Deus ele deseja que o nosso coração e as nossas intenções elas sejam puras, elas sejam voltadas para o reino de Deus e que a gente possa meditar e refletir nessa palavra, e que a gente possa ter o nosso coração voltado ao Senhor, que a gente se liberte de todos aqueles desejos de nosso coração que não pertencem ao Senhor e que conflitam com a nossa fé. E aí já coloque aí nos comentários o que você acha dessa passagem, você já havia pensado sobre isso, e como que tem sido os desejos do seu coração com os desejos do coração de Jesus. E já agradeço a sua participação nesse vídeo, já curte esse vídeo, compartilha e, claro, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.